Olá a todos, tudo bem? Então vamos iniciar agora mais um módulo sobre a química orgânica. Entramos praticamente na reta final desta disciplina e agora vamos começar a trabalhar sobre um assunto extremamente importante, que é uma das bases, inclusive, da química orgânica, mas que exige que a gente tenha um pouco de conhecimento prévio de tudo que a gente viu anteriormente. Nós vamos começar a falar agora sobre as questões envolvendo as reações orgânicas. Como que se processa a formação de produtos, quais características dos elementos químicos orgânicos reativos, quais as principais características, que direcionamento pode ter e, por fim, vamos ver as questões envolvendo a síntese, dando já algum início à parte de entendimento da química farmacêutica medicinal, que é um dos assuntos que será visto na disciplina de química farmacêutica. Pois bem, então vamos iniciar este conteúdo, esta matéria. E só lembrando que reações orgânicas exigem energia, exigem que os compostos sejam predispostos a reagir, e exige superação de inércia que pode existir em alguns compostos orgânicos, e muitas reações químicas, como aponta aqui, são como grandes saltos sobre barras, necessitam de um grande impulso inicial para alcançar o que a gente chama de energia de ativação. E é isso também que a gente vai aprender um pouco também. Não só como as coisas se combinam e se rearranjam, mas também como que elas vão, de uma certa forma, tornarem-se propensas e dispostas a ter as reações necessárias. Visto que muitos compostos, como a gente viu, como a classe dos hidrocarbonetos, por exemplo, são compostos que não apresentam uma certa reatividade, mas frente a algumas situações, algumas condições, como variação de pH, como presença de enzimas, como aumento de temperatura, as reações podem sim acontecer e muitas vezes são reações de interesse para a síntese de algumas substâncias que terão, inclusive, potencial terapêutico para o seu uso. Pois bem, então aqui nós temos os objetivos traçados para essa aula de hoje. Então, ao final da aula, deverão os alunos conhecer os principais tipos de reações orgânicas. Hoje nós vamos trabalhar com 3 tipos, saber como as mesmas se processam, um pouco a gente começa a ver hoje, depois a gente vai ver nas próximas aulas, e saber a utilidade e aplicação desses conceitos relativos às reações orgânicas e onde que nos interessa conhecer um pouco disso. É importante salientar que as reações orgânicas, sejam elas, nos laboratórios, nossa prática diária, intencional, planejada, ou nos organismos vivos, que são aquelas que nos mantêm vivos dentro das nossas reações bioquímicas, seguirão sempre as mesmas regras. Então, as reações de organismos vivos frequentemente parecem ser um pouco mais complexas que as dos laboratórios, pela questão da complexidade das moléculas que vocês devem ter estudado na bioquímica, e também na questão de envolvimento de outros fatores, como a enzima, mas, no geral, segue sempre a mesma regra, segue sempre os mesmos padrões. Então, podemos dizer que as reações químicas são regidas pelas mesmas leis físicas e acontecem das mesmas formas, seja no laboratório, seja no organismo vivo. E é isso que a gente vai aprender um pouco. Vamos saber, por exemplo, quais são as reações que dão origem a um determinado medicamento. Vamos saber também como algumas reações vão se processar internamente e reverter um quadro patológico e configurar no estado saudável de uma pessoa. E vamos entender também que fatores gerais podem fazer com que algumas reações químicas aconteçam e que um determinado medicamento perca sua estabilidade e sua eficácia também. Porém, para entender tanto a química orgânica quanto a bioquímica, é necessário saber que essas reações não só ocorrem ou que são trocas de átomos e posições, são, na verdade, reações químicas que acontecem seguindo o que eu já acabei de mencionar e quero deixar bem claro para vocês, regras pré-estabelecidas, que isso nos ajuda a ter previsibilidade em fazer uma certa síntese, chegar a um certo produto, saber que reações poderão acontecer no nosso organismo e também saber se um determinado produto terá um bom tempo de vida útil ou não.
Então, nós vamos ver agora, né, nesse módulo, os princípios, né, os tipos e princípios fundamentais, né, que regem a questão das reações orgânicas e, assim, né, iniciar, né, o entendimento de outros assuntos também, como a própria bioquímica, como a questão da bioquímica clínica, farmacognosia, entre outros assuntos, ok? Bom, existem na química orgânica algumas reações que são classificadas como tipos. São reações que podem ser organizadas seguindo certos princípios e, de modo geral, de duas maneiras, né, que existe essa organização e classificação: pelo tipo de reação e pelo modo que elas acontecem. Ou seja, se envolve transferência de elétrons intensa, se é um ataque de elétrons que acontece naquela molécula e a questão do modo como elas acontecem. Se eu vou perder uma parte, se eu vou ganhar uma parte no novo produto, se os produtos formados, né, serão completamente independentes um dos outros, entre outras questões, né? Então, né, temos esses princípios que a gente vai entender das reações, né? E existem 4 tipos gerais de reações orgânicas, né? Que são as seguintes: as reações envolvendo substituição. O que vem a ser isso? É quando você tem uma molécula de interesse, uma molécula principal, submetida a um reagente e ela tem a troca, a mudança de um determinado grupo funcional, uma determinada molécula por outra. Então, o que acontece? Você perde um átomo e ganha outro. Você perde um hidrogênio e ganha um bromo, por exemplo. Você perde um hidrogênio e ganha um cloro. Quando eu substituo o hidrogênio pelo cloro, em determinadas condições de reação, determinadas previamente, eu tenho então o que a gente chama de reações de substituição. A outra forma de reação é a que a gente chama de adição. É quando você mantém toda a parte íntegra da molécula de partida, que vai sofrer reação frente a um determinado reagente, e vai acontecer o quê? Um novo grupo funcional será adicionado. Acontece, obviamente, né, com mais frequência quando você tem ligações duplas, onde a ligação dupla se rompe e há a possibilidade de ter um novo encaixe de um novo átomo que será o grupo adicionado. Então, só recapitulando, eu posso substituir um átomo pelo outro, eu posso manter intacto a molécula de partida e fazer o acréscimo de um outro átomo, gerando assim um novo composto, que é, né, a essência básica da questão da reação orgânica. Nós podemos ter reações de eliminação, quando eu perco um determinado átomo e não há nada que ocupe o seu lugar, né? Então é um arranjo, né, que dá para entender a partir dos dois anteriores. Eu não vou nem substituir, nem vou adicionar, eu vou perder. A parte constituinte dessa molécula de partida, que é a molécula que vai sofrer reação, ela tem um decréscimo, uma eliminação, uma simplificação na sua estrutura. E temos também reações de oxidação e também as reações, né, de rearranjos, que serão assuntos que a gente vai tratar com mais detalhe nas próximas aulas. Hoje nós vamos nos ater mais a esses 3 tipos gerais de reações orgânicas, com conceituações bem básicas para a gente compreender bem o que se trata, como que acontece e quais são as condições que acontecem. Só lembrando, é importante, né, ter alguns conceitos, né? Um dos conceitos é a molécula de partida. O que é a molécula de partida? É aquela que eu vou ter um determinado tipo de reação, que no nosso caso aqui nós vamos avaliar essas 3. Eu tenho um reagente. O reagente é aquela molécula que vai combinar e vai doar o átomo que será o substituído da molécula de partida, ou o átomo que vai ser adicionado à molécula de partida, ou receber, né, aquele átomo que será eliminado. Junto a isso, ainda tenho um outro componente que eu chamo de correagente, que é um facilitador, como se fosse uma enzima. E vou ter a formação, né, do produto, que pode ser um produto que vai ter como característica uma substituição, ou a adição, ou a eliminação de um grupo funcional, né, mais um produto secundário.
né, que será então um produto que vai perder alguma parte, vai, né, ceder alguma parte, ou vai, né, agregar alguma coisa quando a reação for de eliminação da molécula de partida. Então, esses são alguns, né, nomes, né, usuais que a gente acaba adotando. E vamos agora, então, verificar, né, como que essas reações acabam acontecendo na prática. Bom, vamos iniciar, então, com a questão envolvendo, né, as reações de adição. O que são essas reações de adição? São as que ocorrem quando você tem dois reagentes. Quem são esses dois reagentes, né? A molécula de partida que você quer transformar, mais, né, o reagente que vai transformá-la, né? Então, esses são os dois reagentes, né? Também uma forma de se expressar, que se unem para formar um único produto sem que haja sobra de átomos. Ou seja, né, você vai ter, então, nesse caso aqui, a formação de um novo produto, onde será, então, adicionado, né, um átomo que vem da molécula reagente. Um exemplo, né, que é bastante estudado é a reação do alceno, né, que é um hidrocarboneto com duplas ligações, como a gente viu, quando estudou a nomenclatura, com etileno e juntamente com HBr, que seria o que eu comentei com vocês, do correagente, aquele que facilita com que o processo venha a acontecer. Então aqui nós temos um exemplo, né? Então nós temos aqui o etileno, né, que é um alceno, e temos aqui, né, o correagente, né, que vai fazer com que o processo, né, seja facilitado. E o que acaba acontecendo? Na presença de meio ácido, né, temos uma instabilidade muito, né, presente nas ligações duplas que acabam se rompendo. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo, nesse caso específico aqui, né, de uma reação total, de um hidrogênio vir para este carbono, pegar parte da ligação dupla, e a outra parte da ligação dupla vai ser acolhida pelo bromo, formando então o bromoetano, né? Então eu tenho uma molécula de partida, nesse caso aqui eu tenho um reagente que também se comporta como correagente, e a formação de um produto, onde eu tenho nitidamente e claramente a adição de dois novos átomos, né? Então aqui é um exemplo de uma reação de adição, uma reação de adição total, né, que envolve uma molécula de partida mais um correagente que é o próprio reagente, onde eu tenho então a formação de um novo produto, no qual foi acrescido dois átomos oriundos aqui, neste caso específico, do correagente. Poderia ser o correagente apenas um agente para quebrar as ligações duplas e ser adicionado um produto de um terceiro correagente. Um terceiro reagente, desculpa, que então formaria novos produtos. Mas aqui nós temos, né, a exemplificação mais simples, né, e total desse processo que acontece. Então nós temos aqui um exemplo de uma reação de adição, lembrando que o meio ácido torna propício a quebra de ligações duplas com, né, a formação então de possibilidade de novas ligações, e essas novas ligações acabam aqui vindo do próprio correagente, sendo hidrogênio indo para um lado, bromo indo para o outro, sendo adicionados à molécula de partida. Então aqui é um exemplo. Vamos para então outra forma, né, de reação, que é a questão da reação de eliminação, que, né, já dá para pensar que se trata de um processo contrário ao que a gente apresentou anteriormente. Então, por definição, né, são reações, né, opostas a reações de adição, como eu acabei de mencionar, ocorre quando um único reagente se divide em dois produtos, frequentemente com a formação de uma pequena molécula, como água ou, né, ácido brômico. Um exemplo é a reação do álcool catalisada por um ácido para produzir um alceno. Então aqui nós temos um exemplo que, né, temos, né, um hidrogênio ligado ao carbono, uma hidroxila, uma função álcool aqui presente. E o que acontece, né? Aqui seria, né, o correagente que eu comentei com vocês, um catalisador ácido. Pode ser qualquer composto ácido. O que de fato acaba acontecendo quando eu tenho esse exemplo aqui? Eu tenho, então, né, a presença de uma
região aqui da molécula onde eu tenho, né, uma hidroxila, que confere a esta molécula a função álcool. Porém, quando eu uso correagente, que é um catalisador ácido, que pode ser, né, um ácido clorídrico, ácido brômico, um ácido forte qualquer, o que vai acabar acontecendo? Se eu tenho um reagente ácido no meio, eu libero H+. E quando eu tenho uma oferta muito grande de H+ no meio, o que acontece? Essa hidroxila sente-se então atraída pelo H+ e vai formar o quê? Vai formar, né, uma molécula de água. Lembrando que a água é um dos elementos químicos mais estáveis, né, que nós temos, né, no nosso meio. E o que acontece com esse carbono? Esse carbono, por sua vez, fica deficitário, né? E como resultado disso, o que nós vamos ter, né? Nós vamos ter uma formação de uma ligação dupla nesta região para compensar, né? E vamos ter também, né, a perda de um hidrogênio, porque no meio ácido, né, é possível ocorrer, em pH bem baixo, a quebra de uma ligação de carbono e hidrogênio. E isso leva, então, né, que as dois orbitais acabem se encontrando e formando uma ligação dupla. Então, eu tenho inicialmente liberação da água e também liberação do H+, né, que no caso aqui forma H2, né, e tenho, então, né, por conseguinte, orbitais livres que se unem e vão formar uma ligação dupla. O que aconteceu aqui? Eu eliminei um hidrogênio para formar água, eliminei um hidrogênio para formar gás hidrogênio. Nesta configuração aqui, o que nós temos presente, né? Nós temos presente, né, essa situação, então, de perder, né, dois átomos aqui, desculpem, né, que vão formar um novo composto ou novos compostos e obriga o sistema a se reorganizar formando ligações duplas, né? Aqui no exemplo, né, tem a formação da água com os próprios constituintes, que pode acontecer também, né? Uma vez que esse H2 pode também combinar com hidroxila e formar água, né? Por isso que muitos dos hidrogênios, né, que compõem a água também acabam vindo do próprio hidrogênio. Então, nós temos aqui, né, este exemplo de uma reação de eliminação, cuja característica principal é você ter um meio ácido, do qual, quando você tem, então, a presença de hidroxila, você pode formar água e fazer com que o composto passe a ter ligações duplas. Então, nós temos mais um exemplo. Daí, temos também as reações de substituição, que já segue um padrão e uma regra diferente, né? Segue um padrão diferenciado dos que a gente já viu até o presente momento. Então, as reações de substituição acontecem quando dois reagentes, obrigatoriamente, trocam parte de sua molécula para formar dois novos produtos. O exemplo é a reação do éster com acetato de metila, com água para resultar em ácido carboxílico e álcool. Então, observem aqui, né, que nós temos o que nessa situação, né? Temos uma situação onde eu tenho uma função orgânica, outra, né, uma função orgânica éster, tenho água, e a presença desses dois, água sendo o correagente e o éster aqui sendo a molécula de partida, nós temos como resultado desta reação a formação de uma nova função orgânica, ácido carboxílico, e uma outra função orgânica ainda, o álcool. Então, do acetato de metila, eu acabo tendo formação, né, de duas novas funções orgânicas. E como que acontece, né, este processo? Então, esse processo acaba acontecendo quando você tem, então, também a presença de catalisador ácido, e uma vez que o catalisador ácido entra em ação, vai acabar acontecendo o quê, né? Vou desenhar aqui, né, o exemplo aqui deste éster aqui, né? Então, este éster, né, na presença de H+ em excesso, né, vai acontecer o quê? Este oxigênio vai atrair, né, para si
este hidrogênio e vai levar a esta situação aqui, né? De eu ter, então, uma formação agora de um sistema instável, do qual faz com que esse metil acabe saindo do sistema e sobrando agora apenas, né, nesta região aqui, né, esta configuração que corresponde ao ácido carboxílico. E esse metil aqui vai combinar, por sua vez, né, com molécula também de água, a parte da hidroxila da água, e vai formar o quê? Né? Vai acabar formando, então, né, um composto de função álcool. Então, na presença de água, em meio ácido, eu consigo ter esses dois processos acontecendo, né? Obviamente que essa carga aqui passa a ficar neutralizada, há uma quebra na ligação aqui, esse metil então vai combinar com a hidroxila, vai formar, né, o metanol, né? E aqui nós vamos ter, né, a formação do ácido acético, um ácido carboxílico, né? Faltou um L aqui. Então nós temos então esta reação. Eu substituí uma função orgânica existente, né, que no caso aqui era um acetato de metila, um éster, que na presença de água e de um correagente, que é o ácido novamente, eu tive, né, uma série de reações que vieram a acontecer, que levaram a um produto intermediário, como este aqui, que levou a uma nova configuração com uma nova função orgânica, como o ácido carboxílico, liberação do metil, né, sozinho, que por sua vez, encontrando a hidroxila, formou também um novo produto. Então essa reação eu chamo de reação de substituição. Eu substituí átomos presentes, levei a formação de dois novos produtos. Então é um tipo de reação também que acontece, né, que a gente precisa estar atento e que é bastante comum, inclusive, né, em sínteses de medicamentos. Bom, então, neste momento, então, nessa aula, então, né, nós vamos nos ater a esses três tipos de reação, as compreensões básicas sobre elas. Inicialmente, é importante compreender essa questão que existem processos que vão adicionar, né, átomos a uma molécula, há processos que haverá troca de um por outro e processos que haverá adição. Um aspecto importante, sempre o meio ácido como um fator determinante para que reações aconteçam. E mais adiante, né, na próxima aula, a gente vai ver os demais tipos de reações e vamos começar a entrar também na questão envolvendo o mecanismo de reação. Eu já passei algumas coisas para vocês quando eu mostrei aquelas setas mostrando a direção das reações, né? O que eu quero deixar claro para vocês é que essas reações, né, não acontecem simplesmente por mudanças e trocas, existem caminhos pré-definidos que precisam ser conhecidos. E é isso que a gente chama de mecanismo de reação, né? Do qual, depois de conhecer, né, os tipos de reação, nós vamos ver, né, quais são os mecanismos de forma completa, inclusive para obtenção de moléculas a partir de outras moléculas. Bom, e também alguns conceitos que serão importantes, né, que eu gostaria que vocês, né, dessem uma olhada, é a questão, né, da quebra simétrica chamada homolítica e heterolítica, né? Isso está no livro que a gente vai estar utilizando para resolver essas questões, né? Peço que dê uma lida, já preparando inclusive para a próxima aula da semana que vem. E aqui, né, só a título de curiosidade, né, alguns lembretes que existem na internet afora, mostrando alguns tipos, né, de reações que acontecem e suas principais características, né? Próximas reações, próxima aula. Então, como tínhamos falado no início, né, os objetivos da aula de hoje, então, conhecer os tipos de reações orgânicas. Hoje nós vimos 3 tipos, né? Saber como que elas acabavam se processando. Então a gente viu que envolve adição, troca e substituição. E as aplicações principalmente na questão de síntese de compostos orgânicos, aperfeiçoamento de medicamentos e outras questões que a gente vai estar estudando mais ao final desse módulo, já preparando vocês para a química farmacêutica, ok? Bom, então agora nós temos uma série de exercícios, tá?
Aqui são apenas alguns exercícios disponíveis no ambiente virtual. Tem mais uma série de exercícios, incluindo estes aqui. Agora é hora de resolvê-los. Qualquer dúvida é só entrar em contato, ok? Então, um forte abraço. Dúvidas, entre em contato.